Se você fosse contratado por mafiosos para mergulhar em um rio e salvar uma van cheia de ouro que caiu nas águas, mas acabasse sendo atacado por um tubarão gigantesco com sede de sangue, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar um like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de mergulhadores tentando sobreviver ao ataque de um tubarão sanguinário. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a fera aquática em Terror no Rio. Esses criminosos estão prestes a cometer o maior erro das suas vidas, pois enquanto o Shawn dirigia uma van com várias barras de ouro roubadas, ele acaba passando por um buraco, fazendo a porta de trás abrir e derrubar toda a mercadoria, forçando o rapaz a parar para recolher tudo, já que seu chefe estava logo atrás acompanhando o tesouro. E o Dylan Maddock, conhecido como Bull ou Touro se você preferir, é o nome que ele ganhou por causa do seu comportamento violento e impulsivo. Só que o cara obviamente não fica nem um pouco feliz com esse contratempo, e pede que seu capanga Dwight assuma o volante, pois confiava um pouco mais nele. Com isso, tudo volta ao normal, e parecia estar bem. Só que a escuridão da noite faz com que o Dwight acabe não vendo o rio na sua frente. Por isso ele joga o veículo dentro das águas, sendo forçado a fugir antes que a van afundasse completamente. Mas quando chega a terra firme, o Bull fica extremamente puto, e manda o seu braço direito, Janus, finalizar o cara como punição. Então o cara crava a faca no pescoço do Dwight, e deixa o corpo rolar até o rio, perguntando ao chefe qual seria o plano para resgatar o ouro. O Shawn até sugere chamar um guindaste, mas o Maddock já corta na hora, falando que ia chamar a atenção demais. Então o cara decide que o melhor seria contratar alguns mergulhadores para resgatar o seu ouro. Porém, quando todo mundo vai embora, a gente descobre que tem alguma coisa vivendo nessas águas, porque a criatura puxa o corpo do Dwight pro fundo do rio. Já em outro canto, conhecemos a Clara e o Jimmy, que estão se preparando pro próximo trampo, enquanto o chefe dele está apagado na outra sala de tanta cachaça. Então ela vai acordar o Ernie, mas ele fala que não havia necessidade de pressa, pois o trabalho que iriam executar tinha sido cancelado, porque sua empresa não tinha um barco para fazer o serviço, e se receber o dinheiro, o Ernie nunca conseguiria comprar um, por isso ele não tinha ideia do que fazer, pois em o último salário da galera ele estava conseguindo pagar. Com isso a jovem entende o motivo do cara estar bebendo tanto, e pede para segurar um pouco mais as pontas, pois tinha certeza de que logo conseguiriam um grande trabalho. Pouco tempo depois, enquanto ela realizava alguns reparos, o Maddock e o Janus aparecem pedindo para falar com o chefe. A garota tenta falar que ele estava ocupado e atender os caras, mas eles insistem em falar com o chefe. Então o Ernie os recebe em seu escritório, e o Maddock explica que tem um trabalho para a equipe, pois precisa recuperar a mercadoria dentro da van que está afundada no rio. Quando o Ernie pergunta o que iriam tirar da água, o Maddock apenas entrega 250 doletas, que era muita grana na época, e diz que daria mais no fim do trabalho, desde que ninguém fizesse perguntas. Como o Ernie estava no fundo do poço, ele aceita sem pensar duas vezes, e começa a se preparar com a sua equipe. No entanto, a Clara não gosta nada da ideia, pois não sabiam no que estavam se metendo. Porém, ao ver a quantia que o cara estava pagando, ela muda completamente de ideia, pois com essa grana dava para comprar o barco, e o que faltava para a empresa decolar. Só que eles nem imaginam o tamanho da enrascada que estavam prestes a enfrentar. Bom, tem muita coisa errada no meio dessa parada. Primeiro de tudo, a quantidade de ouro que esses caras roubaram não é brincadeira, galera. Nos anos 40, que é a época do filme, uma única barra de ouro valia em torno de 14 mil dólares, o que já era considerado uma pequena fortuna. Então esse cara aqui ter dezenas de caixas com ouro significa que ele já é um milionário, e pode aposentar várias gerações da sua família. E com certeza isso aí foi roubado de um banco grande ou de alguém muito rico. Ou seja, era para esse cara estar sendo caçado por todo o país. E mesmo naquela época, um roubo dessa magnitude já seria famoso no país inteiro. Afinal, a fofoca também corria solta. E geralmente os ladrões meio que ficavam por muito tempo nesse ramo de atuação, e eram reconhecidos facilmente, pois as cidades eram menores e retratos falados eram feitos. Não que hoje isso não aconteça, né? Olha quantos políticos tem por aí. Calma, eu tô brincando, galera. Mas para esses bandidos aqui, seria quase que impossível contratar alguém para tirar aquilo do rio sem chamar atenção. Principalmente porque o peso das caixas definitivamente ia alertar os mergulhadores. E se eles queriam tanto assim passar despercebidos por todo mundo, finalizar alguém e deixar a pessoa boiando no rio não ajuda muito. E os mafiosos são tão burros que eles nem se tocaram de que o corpo tinha desaparecido misteriosamente. Só por isso já era nítido que alguma coisa devia ter devorado Dwight, ou que ele afundou nas águas, o que também era um problema, já que os mergulhadores poderiam acabar encontrando o cadáver e chamando as autoridades. E vamos combinar que o corpo inicialmente pode até afundar, mas quando o processo de decomposição começar, ele iria boiar. E quanto ao Ernie e sua equipe, já desde o início é bem óbvio que os caras do Maddock são mafiosos, e que a grana que estavam recebendo era suja, e mesmo que estivessem precisando do dinheiro, trabalhar com esse tipo de gente não vale o risco, pois eles podem querer te eliminar futuramente para parar as pontas soltas. Além disso, caso você seja considerado cúmplice pela lei, você ainda pode acabar sendo preso. E aí toda a grana que eles tiverem te pagado vai ser inútil. No máximo, você vai conseguir pagar a sua fiança e olhe lá. Mas infelizmente o desespero acaba fazendo as pessoas aceitar coisas que não deveriam, às vezes até mesmo sabendo que aquilo pode ser prejudicial. Porém nesse caso aqui é um risco de vida que o Ernie está correndo, e ele simplesmente ignorou, já que são clientes misteriosos pagando extremamente acima do mercado, o que
logicamente sempre está ligado a uma atividade criminosa ou irregular, e também tem a pressa e a falta de explicações sobre a carga. O Ernie até poderia tentar dar uma boa conferida na situação da van e do Rio antes de aceitar o serviço, pois aí ele saberia melhor no que está se metendo para montar um plano de contingência, ou até mesmo mandar um dos seus funcionários denunciar para as autoridades discretamente, se ele suspeitar que os caras eram criminosos, e tinham vários pontos para isso. Sempre existiu recompensas por criminosos procurados, e não custava nada falar para o xerife da cidade que alguns estranhos passaram na sua empresa. E por último, galera, é de conhecimento geral que se você está dirigindo em uma estrada à noite, sem conhecer o caminho, o mais prudente é dirigir mais devagar, para não acabar acontecendo um acidente. E isso é culpa tanto do Dwight, mas mais ainda do Bull, por ser o chefe dos capangas e apressar os caras para terminar o trabalho. Só que mesmo sendo avisado pela Clara, o Ernie vai até o local combinado sem pensar duas vezes, onde encontra o Janus esperando por eles. Em seguida, o mafioso leva o time até o seu chefe, que ao ver a equipe do Ernie, fica extremamente preocupado, por não acreditar que uma mulher e um negro seriam capazes de fazer alguma coisa. Porém, o Ernie garante que os dois mandam bem pra caramba, e na tentativa de verificar se isso era verdade, o Bull começa a interrogar ambos, descobrindo que o Jimmy passou a vida inteira nadando, e era um dos melhores mergulhadores do país, enquanto a Clara era uma pesquisadora, até que entrou para o exército e serviu seu país por 2 anos. Depois da guerra, ela começou a mergulhar com o grupo, e além de ser inteligente, ela manja muito do que faz. Vendo que eles davam conta do recado, o Madoc pede para que se preparem, mas enquanto os três montam os equipamentos e colocam os trajes de mergulho, o Janus se aproxima perguntando o que fariam se o trio descobrisse sobre a mercadoria no fundo das águas. O chefão fala que isso não importava, pois já planejava finalizar todos assim que tirassem o seu ouro do fundo daquele rio. Mais tarde, a Clara e o Jimmy começam a mergulhar, andando mais de 30 metros e chegando a quase 6 metros de profundidade, até começarem a ver o veículo. O problema é que a visibilidade naquela água era muito baixa, e o Jimmy jurava que tinha sentido algo muito grande se movendo ao redor deles, mas sua colega ignora, pois já tinha conseguido chegar na van. Com isso, a moça contata o Ernie na superfície, dizendo que precisavam de um guincho para tirar aquela coisa da água, já que ela caiu tombada. Mas o Madoc fala que não queria a van, apenas o que tinha dentro dela. Então, o Ernie pede para os dois tentarem abrir a porta de trás, para conseguirem tirar a tal mercadoria. Porém, ambos percebem que a porta ainda estava trancada. Por isso, o Jimmy vai até a parte da frente para ver se a chave ainda estava na ignição. E por sorte, ela realmente estava lá. Enquanto ele tenta pegá-la, a Clara fica para trás tentando identificar o que estava dentro daquela van, mas só conseguia ver caixas e algumas etiquetas, que ela ainda não conseguia ler devido à distância. Nesse momento, enquanto a garota estava com a guarda baixa, ela é atacada por um tubarão, que morde o capacete dela e começa a arrastar a jovem pela água, rompendo o seu cabo de oxigênio, o que vai a sufocando aos poucos. Só que por muita sorte, o bicho decide soltar a moça, e em poucos segundos, ela desmaia devido à falta de ar, deixando o colega e a galera em terra firme totalmente apavorados. Por sorte, o Jimmy pensa rápido e consegue resgatar a colega. Bom, é isso que acontece quando você entra em águas desconhecidas. Por isso é como eu sempre digo aqui no canal, antes de enfrentarmos qualquer tipo de animal, criatura ou entidade, é necessário conhecer bem o nosso inimigo para sabermos com que estamos lidando. E aqui, muito provavelmente, vamos ter que derrotar um tubarão-touro. E o motivo de eu ter tanta certeza sobre isso é que esse filme se passa na Austrália. Tinha que ser, né? E tanto lá como aqui na Amazônia brasileira, vive um dos tubarões mais agressivos que existem, que é o tubarão-touro. Um dos únicos tubarões que tem a capacidade de viver tanto na água doce quanto em água salgada, pois eles possuem glândulas especializadas nos rins e fígados, que regulam o nível de sal no corpo, e que também podem medir entre 2,5 e 3,5 metros de comprimento, chegando a 300 quilos, e tendo dentes absurdamente afiados, que são capazes de rasgar a carne e partir ossos como se fossem nada, já que a mordida dessa coisa pode exercer até 180 quilos de pressão, e ele é considerado um dos 3 tubarões mais perigosos para o ser humano, ao lado do tubarão branco e do tubarão tigre. Fora que os tubarões touro estão por trás de alguns dos ataques mais chocantes da história, justamente porque eles atacam em locais inesperados, como rios, por exemplo. Mas eles atacam os humanos porque são muito territorialistas, e diferente dos outros tubarões, o tubarão touro tem preferência por nadar em águas mais rasas, aumentando a chance de ter contato com pescadores e humanos em geral. Eles fazem isso para se reproduzir, já que em águas mais rasas e ambientes como rios, as fêmeas conseguem proteger seus filhotes de predadores maiores com muito mais facilidade. Fora que vários tipos de peixe costumam ficar no raso, ou seja, rios são praticamente um parquinho para esses bichos. E uma curiosidade interessante, galera, é que já houve um caso famoso aqui no Brasil envolvendo esse tubarão, pois na década de 90, nas praias de Recife em Pernambuco, houve mais de 60 ataques catalogados, e vários deles sendo fatais, onde as vítimas foram arrastadas brutalmente da costa até o fundo do mar, e muitos deles foram atribuídos ao tubarão touro, já que os ferimentos e a forma como as vítimas foram atacadas são muito parecidas com a forma que esse bicho ataca suas presas. E aqui está o problema: essa fera costuma usar a visibilidade baixa em rios para atacar os seus alvos, diminuindo o tempo de reação deles e as chances de escaparem, já que ninguém vê o tubarão chegando. Portanto, os mergulhadores estariam entrando em um território onde esse bicho tem total dominância, e as chances de eles escaparem de outro ataque são mínimas. Por isso, seria bom evitar entrar ali novamente. E galera, já
teve ataques em rios também, como no rio Mississippi nos Estados Unidos e também no rio Ganges na Índia. Então isso não é algo incomum de acontecer, mas deve ser uma baita surpresa pra pessoa que está no rio, né? Imagina ser atacado por um tubarão na água doce. E é por isso que eu falo, galera, ficar em casa vendo os vídeos derrotando filmes é bem mais seguro. E quanto ao Jimmy, ainda bem que esse cara agiu rapidamente para salvar a sua companheira, pois quanto mais tempo ela ficar sem oxigênio, menores são as chances de sobrevivência sem sequelas, já que depois de apenas 1 minuto sem oxigênio, as células cerebrais já começam a sofrer, e em 3 minutos, o cérebro começa a ter danos graves e muitas vezes permanentes, e de 4 a 6 minutos, a pessoa pode entrar em coma ou morrer. Portanto, eles deveriam ficar de olho na moça, pois ela passou pelo menos uns minutos sem ar, então ela devia ir ao médico checar se estava tudo bem antes de continuar nessa missão. Depois de entenderem o que estava acontecendo, os três vão explicar ao Maddock o que descobriram, mas o cara acha aquilo tudo uma maluquice, já que tubarões não conseguem viver em água doce. Mas o trio explica que aquilo era um tubarão-touro, uma espécie que consegue sobreviver tanto em água doce quanto em salgada. Além disso, aquela criatura era muito maior do que um tubarão-touro comum, pois tinha mais de 4 metros, enquanto os outros da sua espécie geralmente não passam dos 3 metros. O mafioso fica bugado, porque geralmente tubarões nem chegam perto da beira do rio desse jeito, e a Clara explica que geralmente essa espécie vem para rios quando quer procriar, e os que ficam em águas rasas depois disso são apenas os filhotes. Só que aquele tubarão nitidamente era uma fêmea adulta, então o Jimmy diz que era muito arriscado continuar mergulhando, pois aquele bicho era muito agressivo e poderia atacar novamente. Porém, o Maddock avisa que não se importava se tivessem que enfrentar o Moby Dick, pois tinham uma missão a cumprir, mas como não tinham os equipamentos para caçar uma criatura desse porte, o Ernie pede para encontrarem alguém que pescasse aquela coisa, pois não iriam voltar para a água com aquele monstro lá. Isso deixa o mafioso extremamente irritado, mas como ainda precisava dos serviços dele, o Bull apenas concorda e vai com a sua gangue atrás de alguém que aceitasse finalizar o tubarão. Assim que os mafiosos vão embora, a galera monta um acampamento ali na beira do rio mesmo, e o Ernie se aproxima do Jimmy, perguntando se eles tinham identificado o que havia naquela van. O Jimmy conta que não conseguiram dar uma olhada de perto, mas garante que iriam descobrir caso voltassem lá novamente. Com isso, o Ernie vai ver como a Clara estava depois de ficar quase 2 minutos sem oxigênio, mas ela parecia bem, tirando a cara de tristeza por ter decepcionado seu chefe. E aí o homem diz que isso poderia ter acontecido com qualquer um, e oferece uma bebida para a garota até os clientes voltarem com o tal pescador. Perto do anoitecer, os mafiosos retornam dizendo que encontraram um homem na cidade que dizia ser especialista em tubarões, e que ele estaria ali na manhã seguinte para ajudar com a fera. Enquanto isso, o Ernie se oferece para beber com eles, mas os caras começam a ser muito racistas com o coitado do Jimmy, que até se retira do lugar para não acabar perdendo a cabeça. E a Clara decide seguir o seu amigo, e o Ernie fala que eles deviam respeitar um pouco mais o Jimmy, pois além de ser um ótimo mergulhador, o cara também já tinha lutado na Guerra da Nova Guiné. Ok, parece que esse pessoal não entende muito de tubarões, já que eles tratam um tubarão-touro de 4 metros como algo totalmente fora da curva, sendo que, como eu disse antes, é até que comum encontrar tubarões-touro de quase 4 metros, principalmente se forem fêmeas. E a agressividade desse bicho também é bem conhecida, então não tem nada fora da curva aqui, é só um tubarão-touro normal vivendo a sua vida. Agora, a forma como eles vão se livrar dessa besta é algo que temos que pensar bem, já que atirar na água seria inútil. Primeiro, que a baixa visibilidade impediria os mafiosos de verem onde exatamente essa criatura está, e segundo, que a física da água interfere no funcionamento normal dos projéteis, tornando-os quase inúteis para tiros submersos ou disparos contra alvos dentro d'água, porque a água é 800 vezes mais densa que o ar, fazendo com que ele perca velocidade rapidamente, mude de rota ou fique instável, impedindo que a bala não consiga ir muito mais que 1 metro na água. Claro que isso varia dependendo do calibre, mas em geral realmente não serve de nada atirar na água, e como se não fosse suficiente, o tubarão-touro pode ser surpreendentemente rápido, apesar do seu corpo robusto e aparência pesada, alcançando entre 19 a 25 km por hora, o que dificultaria ainda mais acertar um tiro nessa coisa. Portanto, eles precisariam de arpões que são feitos para caçar animais marinhos, como baleias e tubarões, e talvez isso seja um pouco difícil de conseguir rapidamente, já que eles podem estar muito dentro do continente. Por isso eles poderiam fazer alguns improvisados, com varas de pescas robustas, anzóis de pescas grandes e cordas resistentes. Com certeza essas gambiarras não teriam a mesma eficiência que um original, mas ainda assim seria melhor do que atirar com armas contra a água. Ou eles poderiam usar alguma isca para atrair a fera para longe da van, como um animal morto, por exemplo, já que o tubarão-touro, assim como os outros tubarões, consegue detectar sangue na água com grande eficiência, já que eles têm um olfato altamente desenvolvido. Portanto, se eles pegassem uma galinha morta e fizessem ela sangrar na água no trajeto da correnteza, se houver, é claro, isso levaria a fera direto para o animal morto, tirando o tubarão de perto da van e permitindo que os mergulhadores trabalhem em paz. Mais tarde, vemos a Clara e o Jimmy sentados na beira do rio. Então ela pergunta se o cara já tinha sido atacado por um tubarão por conta da cicatriz em seu braço, e ele conta que sim, porém que a cicatriz foi ganhada enquanto lutava na guerra. Nesse momento, o Maddock aparece falando que o Ernie já tinha bebido bastante, mas vendo que isso poderia acabar em problema, o Jimmy decide ir lá tirar a bebida da mão do amigo. Enquanto isso, o Maddock fica
com a Clara, perguntando por que o Ernie tinha contratado uma pessoa negra. E ela conta que o Jimmy tinha salvado a vida do velho durante a guerra. Por isso, ele era extremamente grato ao Jimmy e o tratava muito bem. E aí ele pergunta o que levou a loira a se juntar à equipe de mergulho. E ela fala que foi praticamente do mesmo jeito que os homens fazem, mas que se ele quisesse saber mais da vida dela, primeiro teria que falar um pouco de si mesmo, perguntando com o que o cara trabalhava. Só que o Maddox mente que era com moda masculina e que lá dentro tinham muitos produtos de beleza para os homens, só que isso não engana a mulher. Então ela se despede do mafioso e vai até o seu chefe, dizendo que precisavam fazer alguma coisa, pois tinha algo errado com essas pessoas. Fora que ela não confiava nem um pouco no Maddox. Por isso, a moça queria fazer as malas e ir embora. Só que o seu chefe se recusa, pois não tinham outros trabalhos para fazer e precisavam muito do dinheiro, mas isso só deixa a mulher ainda mais irritada. Então ela sai determinada a descobrir a verdade que o Maddox estava escondendo. Ao amanhecer, quando a equipe estava se preparando para a chegada do mergulhador, o sargento Potter aparece para tentar entender a razão de ter um acampamento na beira do rio. E assim que vê a polícia, o Maddox já se borra todo, mas ele consegue sair bem, mentindo para o oficial que tinha acontecido um acidente e que só estavam tentando tirar o carro da água, sem mencionar as tais mercadorias. Então, como não via nada de errado nisso, o Potter apenas pede para o grupo tomar cuidado, pois tinham tubarões na água. Só que o Maddox avisa que já tinha chamado um caçador de tubarões experiente para ajudar, chamado de Bob. E surpreendentemente, o sargento conhecia o cara, já que ele era famoso por ter pego um tubarão branco, que era responsável por atacar várias pessoas em uma praia local. Com isso, o Potter vai embora, e pouco tempo depois, o Bob chega em seu barquinho para atender o serviço. Inicialmente, ninguém bota muita fé nele devido aos seus equipamentos, mas sabendo da fama que o cara tinha de ser o melhor pescador de tubarões da região, eles deixam passar que o cara apareceu com um barquinho para caçar um monstro de 4 metros. Em seguida, o Bob pede voluntários para ajudarem a capturar o bicho, e inicialmente a Clara se oferece, mas ele se recusa a ter uma mulher no barco, dizendo que dava azar, e vendo que não tinha outro jeito, o Jimmy pede para ir no lugar dela, porém o Bob fala que ainda faltava um voluntário, e sem hesitar, o Maddox ordena que o Shawn vá ajudá-los, pois foi ele quem colocou todo mundo nessa roubada, e o garoto acaba aceitando sob livre e espontânea pressão, com medo de ser finalizado como o Dwight foi. Ok, antes de tudo galera, já dava pra ver que o Maddox não era uma boa pessoa desde o início, e o primeiro sinal disso foi o fato dele querer esconder de todas as formas o que ele estava tentando recuperar dentro da van. E é impossível ter um jeito de mafioso mais estereotipado do que esses três, né pessoal? Portanto, ficar confrontando o cara e fazendo perguntas, logo depois ele deixar claro que não queria ser questionado, é pedir para tomar um tiro no meio da cara. Fora que, como eu já falei, ninguém paga uma quantia tão alta num trabalho tão simples, se não estiver desesperado ou tiver algo muito valioso para ser recuperado. E galera, só pra deixar claro, para aquela época, isso era muita grana. É tipo pagar R$1000 para cortar a grama de um canteiro de 5 metros quadrados. E se não for a grama mais cara do mundo, o valor é injustificável e tem algo de errado aí. E eles simplesmente perderam a melhor chance de pedir ajuda, já que um policial apareceu por ali e deixou todas as pistas de que algo estava sendo escondido, galera. Pois a batida não foi reportada às autoridades, e o Bull ficou bem nervoso com a presença do policial ali também. Quanto ao Bob, se esse filme não fosse de época, eu diria que esse cara tá achando que é o Leon na boss fight contra o Del Lago. Esse cara acha que vai fazer isso aqui, quando no fim vai ser assim. Porque se esse cara veio realmente caçar um tubarão touro, que é conhecido pela agressividade e por dar ombradas em barcos de pescadores, derrubando-os na água, num botezinho desses aí, ele só pode estar de brincadeira. Já que, como eu disse antes, o tubarão touro pesa quase 300 quilos, e nada a uma velocidade de até 25 km por hora. Imagina a força que essa criatura não gera quando colide em alguma coisa. Esse barco do Bob vai tombar numa facilidade absurda, e ele deveria saber disso, já que de acordo com os relatos, o cara já caçou um tubarão branco, que tem em média de 4 a 5 metros, bem maior que um tubarão touro, e também muito mais pesado e forte. Então, vendo o preparo desse cara, eu tenho as minhas dúvidas se esse tal tubarão branco realmente existiu, ou se é a famosa história de pescadora, conhecida por não ser muito verdadeira. E quanto ao Maddox, agora se ele finalizar o Bob ou os mergulhadores, ele definitivamente vai estar na mira da polícia, pois um oficial sabe exatamente quem estava trabalhando com ele, e parece conhecer o Bob. Então ele notaria o seu desaparecimento se acontecesse algo com o cara. Fora que o policial viu os rostos dos homens que estavam ali, e saberia identificá-los. Então finalizar os mergulhadores seria se comprometer mais do que deixá-los vivos. Pouco tempo depois, o Bob entrega uma arma para o Shawn, mas a Clara avisa que atirar na água não ajudaria em nada. Fora que a criatura estaria extremamente agitada, pois podia estar grávida, o que deixa ela ainda mais agressiva. E o pescador parece saber disso, falando que usaria o rifle apenas quando o bicho estivesse próximo da superfície. E inicialmente, o Bob vai junto dos seus companheiros para iniciarem os preparos e atrair o tubarão, jogando as tripas de animais na água, pois sabia que o sangue atraía essas bestas. Depois de alguns minutos, o pescador sente algo morder a isca, só que ele sozinho não consegue segurar a força da fera, e pede ajuda ao Jimmy para não ser puxado para fora do barco. Mas foi tudo em vão, pois o monstro consegue facilmente romper a linha, deixando o Bob muito surpreso. Só que ao invés de ir embora, o tubarão volta para atacar o bote, e vendo que não teria outra escolha, o Jimmy pega o rifle da mão do Shawn, disparando várias vezes na água. Porém a criatura era muito rápida, tornando quase impossível acertá-la. Então o tubarão bate com tudo
tudo no barco, derrubando os três na água. Mas o Jimmy e o Shawn nadam rapidamente até o bote e conseguem subir antes de serem atacados. Só que infelizmente o Bob não tem a mesma sorte e tem o seu braço arrancado pela fera, que puxa o coitado para o fundo do rio antes que os dois pudessem salvá-lo. Em pânico, o Jimmy liga o motor para voltar até terra firme, onde era mais seguro. Porém o Maddox não fica nada feliz com esse fracasso, mas quando o Ernie diz que vai ter que voltar até a cidade para reportar a morte do Bob, o Maddox ordena que ele fique e termine o trabalho sem falar nada. Só que o Ernie se recusa a colocar a sua equipe em risco novamente. É claro que o mafioso não gosta nada disso, então ele saca uma pistola, golpeando o velho, dizendo que finalizaria os três se não fossem buscar a sua mercadoria. Curioso, o Ernie pergunta o que tinha de tão importante naquela van que o cara estava disposto a finalizar outras pessoas para recuperar. E como tudo já estava dando errado, o Maddox revela que eram barras de ouros roubadas, falando que só deixariam os três saírem vivos se eles recuperassem o ouro. Sem ter outra escolha, os três se reúnem para montar um trenó que usariam para arrastar as barras de ouro até a borda do rio. Porém o Jimmy começa a falar em sua língua nativa com o Ernie, contando que poderiam tentar fugir para pedir ajuda. Só que o velho acha isso tudo muito arriscado, pedindo que o Jimmy apenas confie nele mais uma vez, pois o cara tinha um plano. Em seguida, a Clara pede para o Janos ficar de olho em uma isca que colocaram o mais longe que podiam da van, para atrair o tubarão, dando uma chance aos mergulhadores de tirar as barras de ouro do veículo em segurança. Pouco tempo depois, vemos o Jimmy e o Ernie se preparando para mergulhar, e a Clara até tenta convencer o chefe a deixá-la ir lá embaixo novamente, mas o cara se recusa, pois disse que foi ele quem colocou todos nessa furada. Então é ele quem irá resolver tudo, custe o que custar. Bom, para um ex-fuzileiro que lutou na infantaria, o Jimmy está com uma mira bem ruim, já que ele conseguiu errar 4 disparos a menos de 5 metros de distância. Ele deve ter aprendido a atirar com um Stormtrooper. E falando em erros, onde o Bob achou que conseguiria ter força suficiente para puxar um bicho de 300 quilos com uma vara de pesca comum, ainda mais de madeira e com uma linha tão resistente quanto um fio dental. Primeiro, que se foi assim que ele capturou o tal tubarão branco, eu tenho minhas dúvidas se isso aconteceu de verdade, porque ele conseguiu falhar miseravelmente e pegar um bicho menor e mais leve que o anterior. Sendo que aqui, galera, o ideal seria usar uma armadilha com um anzol e isca bem pesada, e em uma distância mais segura, pois o idiota do Bob jogou a isca muito próxima do barco, e esse foi o motivo do tubarão se aproximar tanto. Fora que o anzol teria que ser muito resistente para não entortar e arrebentar enquanto estivesse segurando o tubarão. E de preferência ele podia colocar um sedativo potente na isca, esse é o método mais seguro. Mas como temos mergulhadores, também daria para usar uma jaula cheia de animais mortos ao redor para atrair o bicho, e assim que ele se aproximasse, o mergulhador poderia injetar um dardo tranquilizante no bicho. Mas é claro que aí tem o risco de perder um braço, e seria bem difícil enxergar algo naquela água turva, mas é melhor que usar um bote e uma vara de pesca fajuta. E falando nos mergulhadores, esses caras deviam pegar o rifle do Bob para si, porque os mafiosos definitivamente não vão deixar eles saírem dali vivos. Eu acho que isso já ficou bem evidente, então qualquer arma para usar a nosso favor seria indispensável, já que serviria para pegar os caras de surpresa. Mais tarde, o Janos percebe que o tubarão tinha mordido a isca, então ele pede para os mergulhadores iniciarem o plano. Com isso, os dois entram no rio e conseguem chegar sem nenhum problema até a van. Eles abrem a porta com um pé de cabra, colocam luzes ao redor para conseguir enxergar melhor a área e começam a carregar o trenó com as caixas de ouro. Mas quando vem a quantidade, o Ernie já avisa que provavelmente teriam que fazer 2 viagens, pois o guincho da caminhonete dificilmente conseguiria puxar aquilo de uma vez só. Então eles colocam a primeira remessa, mas já tem que tirar um pouco porque o guincho não estava conseguindo puxar aquele peso. E depois de remover algumas caixas, o trenó começa a andar. Mas quando estava na metade do caminho, o Janos percebe que o tubarão tinha largado a isca e provavelmente estava indo em direção aos mergulhadores. Ao saber disso, a Clara avisa os dois, que percebem algo por cima deles. Nesse momento, o Jimmy é quase atacado, mas consegue desviar por muito pouco. Vendo o perigo, os dois decidem que era melhor se esconder dentro da van até o ouro chegar em terra firme, pois aí podiam ser puxados para fora pelo equipamento de segurança. O problema é que, infelizmente, o trenó acaba ficando preso em um tronco de madeira, forçando os mergulhadores a saírem da van para tentar desprendê-lo o mais rápido possível. Só que o tronco era muito grande para ser removido pelos dois, e o trenó também estava muito pesado para ser levantado. Mas com um pouco de esforço, ambos conseguem desprender o objeto, permitindo que o ouro seja puxado para fora. E como já estavam na metade do caminho, eles decidem que era melhor ir andando até a margem. Porém, quando estavam prestes a sair dali, o tubarão aparece atacando o Ernie por trás, lá ele, e morde o seu braço. Mas por sorte, o Jimmy crava o arpão no monstro, impedindo que ele arranque um pedaço do seu amigo, o que espanta o tubarão, ao menos por enquanto. Com esse tempo, o cara liga o sistema de boias no traje do amigo, entregando uma faca para ele se defender, e pedindo que a Clara o puxasse para fora. E aí a garota pede pro Janos iniciar a extração, mas enquanto resgatam um homem, o tubarão segue o rastro de sangue deixado por ele, atacando novamente e mordendo seu torso. Só que antes de ser partido no meio, o homem usa a faca que recebeu para perfurar as garras daquela coisa, fazendo o monstro lhe soltar. Nesse momento, a Clara vai ajudar o Janos, e juntos eles conseguem tirar o Ernie da água. Pouco tempo depois, o Jimmy chega em terra firme e corre para ajudar o amigo, mas percebe que já era tarde devido à gravidade dos ferimentos. Aí a Clara até tenta implorar para os mafiosos levarem eles até o hospital, mas os criminosos se recusam, deixando
deixando o Ernie para morrer. E com seu último suspiro, ele implora para que seus amigos saiam dali com vida. Ao ver seu melhor amigo bater as botas na sua frente, o Jimmy perde a cabeça e empunha a faca, indo em direção aos mafiosos, determinado a finalizar todos. Porém, os caras sacam as suas armas, impedindo o coitado de se aproximar ainda mais. E aí o Janos começa a provocar o homem, dizendo que não precisava usar uma arma para finalizá-lo. Só que assim que ele abaixa a pistola, o Jimmy arremessa a faca, perfurando o ombro do homem. Então o Maddox destrava sua pistola para finalizar o homem, mas a Clara o defende, dizendo que sem o Jimmy seria impossível recuperar todo o ouro. E sabendo que não conseguiria esconder essa operação da polícia por muito mais tempo, o Maddox concorda em não matar o homem, mas espanca o Jimmy até ele perder a consciência. Ok, antes de entrarem na água, eles deviam ter conseguido mais iscas para chamar a atenção do tubarão, já que dificilmente eles conseguiriam lutar contra essa coisa, e distrair o monstro era a melhor oportunidade possível. Talvez fazer uma trilha de iscas e baldes de sangue ao longo do rio para atrair o bicho para o mais longe possível da van, e continuar fazendo isso até o trabalho acabar. Agora, quanto ao ataque, sobreviver a um ataque de tubarão é bem difícil, mas não impossível, especialmente se você mantiver a calma e souber o que fazer nos segundos críticos, principalmente porque a calma vai te ajudar a sobreviver aqui, pois movimentos bruscos provocam o tubarão, que começa a pensar que você é uma presa, ou um animal ferido. Além disso, tubarões costumam atacar pelas costas ou por baixo, então mantenha os olhos nele o tempo todo, ou tente ter ao menos uma noção da posição deles, mas caso o bicho se aproxime demais, ataque com força nos pontos certos, como os olhos, brânquias, guelras e principalmente, o focinho do bicho, que é uma das partes mais sensíveis desses animais. Um simples toque no focinho já deixa eles totalmente confusos e incomodados. Um soco então, vai fazer o bicho recuar na hora, mas em hipótese alguma, nade como um desesperado ou vire as costas para o animal. Isso só vai ativar o instinto de caçador desse bicho e fazer ele ter ainda mais interesse em perseguir você. O problema real aqui foi quando o Ernie ficou ferido, pois como o próprio Bob diz, o sangue na água gera um frenesi nos tubarões que seguem na maior velocidade possível até a fonte do sangramento. Então, depois da mordida, ele vai perseguir o Ernie com muito mais vontade do que antes. E é só nesse caso aqui, ok galera? Pois em ataques reais, o tubarão geralmente não gosta da nossa carne e identifica que não somos uma presa. Isso após a mordida, né? Agora falando do Jimmy, eu sei que essa é uma situação revoltante e que seu primeiro instinto é vingar seu melhor amigo, mas partir pra cima de 3 homens armados segurando apenas uma faca é burrice, e mesmo que o cara tivesse atirado a faca na cabeça de um deles, os outros iriam deixar o coitado com mais buracos que o Bob Esponja. Então, o melhor aqui seria aproveitar a noite e esperar eles baixarem a guarda para tentar fugir de alguma forma ou pegá-los desprevenidos. Só que agora, com o Jimmy nocauteado, as chances de fuga diminuíram drasticamente, já que a Clara nunca deixaria o seu amigo para trás, e dificilmente ela conseguiria derrotar os bandidos sozinha e desarmada. Ao anoitecer, enquanto o Shawn cuidava do ferimento do Janos, os mafiosos deixam o Jimmy e a Clara amarrados na barraca, forçando a garota a dormir do lado do corpo do Ernie. Na manhã seguinte, o Shawn vai acordar os mergulhadores para pegarem o resto do ouro, então o Maddox pergunta quem iria mergulhar, e a Clara se oferece para ir, e o chefão aceita, pois queria ver como ela se sairia contra o tubarão, dizendo que era melhor a moça deixar o Ernie orgulhoso. E falando nele, o Maddox pede para usarem o corpo do velho como isca para o tubarão, mas o Jimmy avisa que se tocassem no corpo do seu amigo, iria matar todos eles. E aí o Janos mostra que tinha roubado um dos dentes de ouro do Ernie, e o Jimmy jura que cuidaria dele depois. Com isso, o Maddox vai até a Clara, que já estava se preparando para descer, e promete que deixaria os dois saírem vivos se trouxessem o restante do ouro, mas que se tentasse fazer alguma gracinha, iria finalizar o Jimmy e cortar o ar dela, deixando a jovem para sufocar lá embaixo. Além disso, o homem fala que só permitiria que tirassem ela da água quando todas as caixas chegassem à superfície. Em seguida, o Jimmy pede para os criminosos ao menos darem uma faca para a mulher, pois ela iria precisar se quisesse se defender do tubarão, e os homens concordam. Com isso, em poucos minutos, a garota inicia um mergulho indo em direção à van. Por sorte, ela chega no veículo sem nenhum problema, e consegue carregar o trenó com facilidade, pedindo que iniciem a extração do ouro. Mas todo esse movimento chama a atenção do tubarão, que começa a rondar a van. E com medo de perder mais uma pessoa que amava, o Jimmy pede para a mulher se esconder dentro da van até o tubarão perder o interesse. E sem pensar duas vezes, a garota concorda, entrando na cabine do motorista. Só que a fera não desiste fácil, e começa a se jogar contra os vidros, tentando abocanhar a sua presa. E enquanto a criatura rodeava o veículo, a mulher vê um revólver ali embaixo, e como ela sabe que o Maddox não ia deixar eles saírem numa boa, a Clara pega a arma para se defender caso os caras tentem alguma gracinha. Porém, quando ela pensava que as coisas estavam melhorando, o tubarão dá um jeito de entrar no veículo pela porta do fundo, forçando a moça a sair o mais rápido possível. E numa jogada muito arriscada, a Clara pula na parte de trás da van e tranca o tubarão lá dentro, conseguindo se livrar de pelo menos um dos seus problemas. Nesse momento, o ouro chega em terra firme, e enquanto os mafiosos conferiam a mercadoria, a Clara também volta à superfície, e pede para o Jimmy pegar o revólver que estava no seu cinto. E depois de tirar o traje de mergulho, ela pega novamente a arma, e diz ao Maddox que cumpriram a sua parte do trato, pedindo que ele os deixasse ir embora. Só que o Maddox fala que isso não seria possível, pois eles iriam direto para a polícia, e o criminoso não poderia correr esse risco, ordenando que eles peguem o corpo do
do Ernie, pois iriam jogá-lo na água junto com os outros 2 mergulhadores. Ok, eu sei que o pessoal não quer e que isso é meio imoral, mas entre usar o corpo do Ernie como isca e entrar no rio sem nada para chamar a atenção do bicho, eu iria preferir usar o corpo do Ernie, porque senão eu iria acabar sendo o próximo corpo a ser jogado nas águas, pois os mafiosos não vão sair atrás para pegar outra isca, e entrar sozinho é praticamente pedir para ser finalizado, já que essa coisa ataca qualquer um que entre no seu território. Quanto a esse revólver que a garota pegou, galera, vai me impressionar muito se essa coisa realmente disparar, pois a arma ficou submersa por pelo menos uns 3 dias inteiros. O maior problema é a munição, pois caso a água chegue na pólvora, é quase certeza de que ela não vai explodir, fazendo com que o tiro não saia, ou saia com uma potência muito reduzida, isso se ela não travar. E é claro que nessa situação, qualquer arma é melhor que nada, pois ainda daria para blefar e tentar assustar os assassinos para conseguir uma chance de escapar, mas seria melhor deixar o revólver com o Jimmy, que apesar de ter uma pontaria péssima, ainda tem mais chance de acertar um disparo do que a jovem, afinal ele foi da infantaria, e a Clara trabalhava no exército, mas na parte de pesquisas. E novamente, como eu citei antes, galera, a garota teve aqui uma chance ótima de acertar uma facada no focinho do tubarão e deixá-lo desnorteado, mas preferiu não fazer nada, e tentar uma manobra super arriscada que tinha grande chance de dar errado. E uma curiosidade interessante de se mencionar, pessoal, é que diferente dos seus outros parentes, como o tubarão branco e o mako, o tubarão touro consegue ficar muito tempo parado sem sufocar, pois para quem não sabe, a maioria dos tubarões precisa estar em constante movimento para que a água chegue até suas guelras, caso contrário ele bate as botas sufocado. Mas o tubarão touro tem um método chamado bombeamento bucal ativo, em que basicamente ele bombeia a água pelas guelras, usando os músculos da boca e da garganta, sem precisar estar em movimento. Isso permite que ele fique parado ou se mova lentamente, o que é ideal para caçar em águas rasas, rios e manguezais, e também vai permitir que ele volte a atacar essas pessoas sem precisar de uma desculpa no roteiro. Enquanto o Shawn carregava o caminhão dos mergulhadores com o ouro, os outros 2 criminosos forçavam os mergulhadores a carregar o cadáver do amigo para o barco, mas quando eles pensavam que tudo iria acabar, o sargento Potter aparece para checar o que estava acontecendo, e ao perceber o corpo do Ernie e as armas, o oficial saca sua pistola e ordena que todos ali se rendam, e com medo de levar chumbo, os criminosos jogam as suas armas longe, enquanto os mergulhadores tentavam explicar que eram vítimas daquela situação. Só que antes do oficial entender de fato o que estava acontecendo, o Shawn dá um tiro em seu ombro e se esconde antes de levar bala, porém isso dá tempo para os outros 2 tentarem pegar as suas armas, mas o Jimmy rapidamente se joga em cima do Janos, disposto a se vingar por tudo que aquele cara fez. E enquanto a briga rolava, a Clara tentava desesperadamente sacar a sua arma, porém o policial sabia que não poderia ficar sem reagir, e num movimento rápido, o Potter consegue atirar na cabeça do Shawn, finalizando o cara. Só que isso irrita o Maddox, que finaliza o homem com diversos tiros no peito. E então, após o Potter ir jogar no Vasco, a mulher consegue pegar o revólver e desarmar o Maddox, ao invés de só atirar na cabeça dele. E aí, vendo que não teria chance, o mafioso corre até o seu carro para pegar uma metralhadora, e no meio da treta, o Jimmy consegue desarmar o Janos e derruba a arma na água, mas acaba tomando um cacete do bandido, que quase afoga o cara. E o Jimmy só não bate as botas, porque a Clara salva ele, metendo um capacete de mergulho na cabeça do Janos. E aí quando o Maddox volta armado, os 2 só pensam em pular na água, e para piorar, o tubarão se solta da van, então quem tá na água tá ferrado. Mesmo assim, o Maddox pega um barco e vai pro meio do rio, só esperando algum dos 2 dar bobeira e aparecer para respirar. Mas a Clara é esperta e fica perto do barco, garantindo que o Maddox não a visse. Porém o Jimmy não teve a mesma sorte, e infelizmente ela é acertado por um disparo na perna. Só que vendo que seu parceiro estava em apuros, a Clara decide balançar o barco, derrubando o mafioso na água e dando tempo para seu amigo nadar até a terra firme. O problema é que o sangue atraiu o tubarão, e antes que fosse atacada, a Clara sobe no barco e volta para a terra antes do Maddox, pegando a arma do Shawn para render o bandido. Só que isso não assusta o criminoso, pois ele sabia que a Clara não teria coragem de disparar. Mas antes que o Maddox saísse da água, o tubarão aparece puxando o gangster para dentro do rio e partindo o cara em vários pedaços, acabando com aquele maluco para sempre. Algumas semanas depois desse incidente, vemos que a Clara e o Jimmy continuaram no negócio de mergulho do seu amigo, mas um dia ela chega na oficina e percebe que 2 homens tinham vindo falar com eles. A Clara até achou que eram repórteres querendo fofoca, mas não, um era advogado do Ernie, que veio entregar a papelada porque o Ernie deixou tudo pro Jimmy, já que era o único em que ele confiava. E junto com ele, tinha um oficial dizendo que a cidade estava oferecendo uma recompensa de 2.500 libras para quem tivesse informações do ouro roubado. E como foi graças aos 2 que a polícia recuperou todo o carregamento de ouro, os mergulhadores acabaram ficando com a recompensa, e com essa grana poderiam comprar um barco e os equipamentos necessários para continuar o legado do Ernie. Fala galera, e se você fosse mergulhar e encontrasse esse tubarão, você acha que conseguiria sobreviver? Me conte aí nos comentários. E se um super tubarão estivesse nadando e caçando pessoas no rio Sena, o que você faria? Quer descobrir se esse pessoal vai sobreviver a esse tubarão? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca entrarem em um rio que vocês não conhecem, pois vocês não sabem o que tem lá embaixo.